Fica de pé porque Deus vai falar com você essa noite, através da sua serva que tem se colocado junto com o seu marido, um grande homem de Deus, né, os seus filhos. A Ana Paula tem se colocado como bênção de Deus. Ela tem 2 células, né, que ela lidera. A mãe dela espiritual é Adriana, o pai Marcão, da área amarela. Isso nos sustenta saber que Deus tem levantado tantas mulheres com compromisso com Deus aqui nessa igreja. E a Ana Paula é uma dessas mulheres. Temos tantas mulheres, né, tantos homens abençoados, mas ela sim é um referencial para a minha vida. E ela sabe do carinho que eu e a apóstola Ana temos e da confiança que nós temos em dar o altar para ela, porque sabemos que ela vive uma vida reta com Deus, temente a Deus, amém? Então estenda as tuas mãos, eu quero abençoar ela, para que o Espírito Santo venha usar ela, que não seja ela, mas que seja o próprio Deus que vai falar comigo e com você, esse Deus da intimidade, esse Deus vivo, todo-poderoso. Pai querido, Pai amado, nós colocamos agora a Ana diante de Ti, abençoa ela, seu esposo Alessandro, seus filhos, sua casa, abençoa seus pais espiritual, as suas filhas, as 2 células, Pai, que ela lidera. Oh, Pai, obrigado, porque ela entendeu este coração, ela entendeu ser serva do Senhor. Hoje eu pedi para ela estar aqui às 7 da manhã, Senhor, e ela veio aqui abrir Tua igreja, está aqui, foi no velório, voltou, está aqui para fazer a Tua obra, nunca se queixando, nunca murmurando, somente agradecendo a liderança e agradecendo essa igreja por confiar nela. Então, meu Deus, eu quero pedir que nessa noite o Senhor venha marcar a vida dela, venha marcar a nossa vida. Livra, Pai, toda ação maligna em volta deste lugar, toda ação contrária sobre o ministério dela. Livra todo demônio, toda perseguição, toda seta maligna sobre o ministério da Ana. Nós desejamos, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha usar ela, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bem forte, a igreja aplaude a Jesus. Mais forte, aplaude a Jesus. Amém? Pode se assentar. Amém. Glória a Deus, né? Deus é muito bom, né? Deus é maravilhoso. Deus é fiel. Deus é grandioso. Igual ao nosso Deus, não tem, né? Essa palavra tem o título: A vontade de Deus não falha, mas cuidado com a tua vontade. Amém? Eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia em Gênesis. A gente vai estar lendo aqui, né, uma história, até acho que bem conhecida, né? Que fala aqui em Gênesis 29, né? Que fala sobre Jacó, Raquel e Lia. Vocês já ouviram falar? Amém? Então, eu confesso para vocês que quando eu ouvi essa mensagem, eu fiquei muito assim impactada, porque eu vivi uma situação na minha vida há uns 15 anos atrás que me fez recorrer a essa palavra, porque eu vivi na minha vida a vontade permitiva de Deus, mas não a vontade soberana dele. E por causa disso, né, eu quebrei a cara. Depois eu tive que fazer o caminho de volta e voltar àquilo que Deus tinha para a minha vida. Esse caminho de volta, se não for a misericórdia de Deus, a gente não consegue. Então, eu gostaria de desafiar vocês, a mim também, a vivermos a vontade soberana de Deus, a boa vontade de Deus. A Bíblia fala que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável, e não traz confusão. Então, imagine, se a gente viver tudo isso, como a gente não vai ser abençoado, né? Amém? Então, nesse versículo 29, 9, diz assim:
Gênesis 29, 9. Jacó ainda estava falando com eles quando Raquel, que era pastora de ovelhas, chegou com os animais do seu pai. Logo que Jacó a viu com as ovelhas e cabras do seu tio Labão, ele tirou a pedra da boca do poço, deu água para os animais, depois ele beijou Raquel e, muito emocionado, começou a chorar e disse: eu sou parente de seu pai, sou filho de Rebeca. Então ali, um pouquinho antes desse versículo, a Bíblia fala sobre que Jacó ele fugiu, do seu irmão Esaú, porque eles haviam lá, houve lá a negociação, da primogenitura, e Esaú percebeu que ele havia sido, logrado, e aí Jacó fugiu, para não, porque o irmão dele queria mesmo matar ele, E aí no caminho, ele conhece sua prima Raquel, que na verdade a Rebeca, que era irmã de Labão, ela fala para ele: vai, fuja daqui então e vai lá para a casa do seu tio, Lá você tem os parentes, então você fique lá, fuja para lá. E ele conhece a Raquel, A Raquel significa ovelha. E a Bíblia diz que ela era formosa de rosto e de corpo. E quando Jacó ele conhece a Raquel, ele se apaixona por ela. E ele vai lá para a casa do tio dele, Ele começa a viver ali, trabalhar para ele. E aí ele fala: olha, eu quero casar com a Raquel, E o Labão, o tio de Jacó, ele fala assim: olha, então, é melhor eu dar ela para você, que é meu parente, do que para qualquer outro homem. Então, eu vou te dar ela, mas você tem que trabalhar 7 anos para mim. E ele fez isso, Então, ele trabalhou 7 anos, aí ele pediu ela em casamento. E Labão, deu uma festa de casamento, muito linda lá para Jacó. E quando Jacó, quando amanheceu lá no outro dia, que ele percebeu que ele também tinha sido enganado, Que não era Raquel que estava lá na sua tenda, e sim a irmã de Raquel, a Lia, ou Leia, depende da tradução. E aí, gente, eu fiquei assim muito preocupada, Falei assim, gente, ele trabalhou 7 anos, para casar com uma. E o pai da moça coloca outra. E eu fiquei pensando assim, coitada da Lia, Porque aí Labão fala assim para Jacó: olha, aqui na minha terra, nós não temos o costume de casar a filha mais nova primeiro. E ele falou assim: então você trabalha mais 7 anos e você vai ter a Raquel. Que esperto, E ali, gente, a Bíblia fala, você vê como a Bíblia fala que Raquel, ela era formosa de rosto e de corpo. Sobre a Lia, fala que ela tinha olhos baços. Em outras traduções, fala que é olhos meigos, Eu acredito que ela não era feia, Mas também fala que o significado do nome dela é cansada. E aí eu fiquei pensando nessa moça. Falei assim, Deus, ela estava cansada mesmo, Por quê? Talvez ela sempre viveu de comparações, E porque a Raquel é linda, porque a Lia é meiga. É ruim, E aí, gente, o Jacó, ele faz isso, Então ele se casa com a Lia, Se casa com a moça cansada, de olhos meigos, E ele ficou assim furioso mesmo, com Labão. E aí o Labão fez aquela outra proposta para ele de trabalhar mais 7 anos, Na vida de Jacó, um pouquinho antes, fala que Jacó ele teve uma visão. Vocês já leram sobre isso? Nessa visão, ele via os anjos subindo e descendo. Quer ver, no capítulo 28.
versículo 10 fala sobre isso. E Deus, né, a Bíblia fala aqui, ó, que ele viu uma escada que ia da terra até o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. O Senhor Deus estava ao lado dele e disse: Eu sou o Senhor, o Deus do seu avô Abraão e Deus de Isaque, o seu pai. Darei a você e aos seus descendentes essa terra onde você está deitado. Os seus descendentes serão tantos como o pó da terra. Eles se espalharão de norte a sul, de leste a oeste. E por meio de você e dos seus descendentes, eu abençoarei todos os povos do mundo. Eu estarei com você e o protegerei em todos os lugares aonde você for. E farei com que você volte para a terra, para esta terra. Eu não o abandonarei até que cumpra tudo o que lhe prometi. E ele foi para essa terra, né, do Labão, e conheceu, né, as suas primas e casou-se com elas. E a Bíblia fala, gente, que a Lia, que Deus, ele percebeu que a Lia, ela era rejeitada. E ele fez de Lia fecunda. E Raquel era estéril, né? E aí, gente, nisso que eu fiquei pensando nessa história que também aconteceu comigo, né? No sentido da vontade permissiva de Deus e a vontade de Deus mesmo, né? Aquilo que Deus quer pra gente. Porque ele trabalhou 7 anos para casar-se com Raquel. Mas Deus tinha Lia para a vida dele. Deus sabia que a Raquel era estéril. Como que uma mulher estéril, né? Se Deus não intervisse, né? Como que essa mulher, gente, ia se fazer cumprir na vida desse homem tudo isso que Deus prometeu para ele? Não falou que ele seria pai, né? Que ele teria descendentes e muitos descendentes. Então, a Raquel era estéril. E Deus, a vontade de Deus para a vida dele era a Lia. E aí, no decorrer, né, da história, a gente vai entendendo que Jacó, ele amava muito a Raquel. Mas, quando, né, Deus começa a dar filhos para Lia, até fala assim, quer ver? Eu fiz um resumo. No versículo 30, diz que Jacó amava mais a Raquel do que Lia. E porque a amava, ele ficou mais 7 anos servindo a Labão. E vendo o Senhor que Lia era desprezada, fez dela fecunda, ao passo que Raquel era estéril. Então ele lutava por algo que não frutificaria e não cumpriria os propósitos de Deus para a vida dele. Mas ele fez isso, né? Então ele continuou naquilo. Deus havia feito nessa promessa. E para o plano de Deus, né, na vida de Jacó, dependia, né, que nascessem-lhe filhos. Mas ele não poderia casar-se com uma mulher estéril. E sim uma que Deus a fizesse fecunda, que é o que diz aqui na palavra. Foi Deus que fez de Lia uma mulher fecunda. E aí vai falando assim, ó. Quer ver, ó, no versículo 32. Nasce Rúben, que é o primeiro filho de Lia, né, e Jacó. Por isso agora me amará o meu marido. Então, quando nasceu o primeiro filho, ela pensou isso. Nossa, agora eu tenho um filho, né? Agora ele vai me amar. No versículo 33, Lia teve outro filho, e ela diz assim, ó. Soube o Senhor que eu era preterida, e me deu mais este, que se chama Simeão. No outro versículo, 34, diz que ela concebeu outra vez e pensou, agora se unirá mais a mim o meu marido, pois eu lhe dei à luz 3 filhos, e chamou o menino de Levi. E de novo concebeu e deu à luz outro filho e disse, desta vez eu louvarei ao Senhor. Desta vez eu louvarei ao Senhor.
Eu acredito que Lia entendeu que ela tinha que olhar para o Senhor, né? Não ficar olhando para Jacó e esperando compaixão. E aqui fala, né? Que desta vez louvarei ao Senhor. E por isso chamou o menino de Judá. E vocês vão entender mais na sequência. Como que pode, gente, de toda uma história, Deus fazer assim um mover tão grande. Tão grande. E aí diz assim, ó. E quando, a Lia gerou Judá, por que será que ela parou de conceber? A Bíblia fala isso, que quando ela gerou Judá, e ela parou de conceber. Porque o plano de Deus, através da vida de Lia, já estava perfeito. Vocês lembram de que tribo que nasceu o nosso Senhor Jesus? O Senhor Jesus não é o leão da tribo de Judá? Amém? O leão da tribo de Judá. Mas Deus respeita a nossa vontade, né? Jacó se casa com Raquel. E aí, gente, em tudo isso, ele começou a ter problemas. Se a gente continuar na sequência lendo ali, a Bíblia vai falar que a Raquel, ela era terrível. Porque ela não podia ter filhos, né? Porque Jacó tinha filhos. Mas ela falava para ele assim, me dá filhos, senão eu vou morrer. Me dá filhos, senão eu morro. Né? Então, que benção que ela não era, né? E aí, Jacó fica muito bravo com ela e fala assim, você está achando que por um acaso eu sou Deus? Né? Eu não tenho esse poder de te dar filhos. Né? E Deus olhando, tudo aquilo, que Jacó mesmo, que provocou toda essa situação, ela era estéril, mas ela culpava, Jacó. E aí, como ela era muito esperta, ela foi e fez uma proposta lá para Jacó. Olha, eu tenho aqui a minha serva, deite-se com ela e me dá filhos, que ela me dê filhos e que eu tenha filhos no meu colo. Então, ela deu um jeito, E assim ele fez. Ela teve seu primeiro filho, que se chamou Dan. Porque ela dizia, Deus foi justo comigo. E outra vez a serva, engravidou e deu à luz a Naftali. Porque ela dizia, lutei contra a minha irmã e venci. A irmã já tinha quantos? 4, Ela tinha 2 ainda. Mas olha a ousadia dela, eu lutei com ela e venci. E aí, Lia, olhando tudo aquilo, opa, não está certo isso. Eu também tenho uma serva, então, olha aqui, Jacó, deite-se aqui com a Zilpa, e me dê filhos também. E isso também aconteceu, Zilpa também dá à luz um filho que dá o nome de Gade. E Lia disse, que sorte. E Zilpa deu outro filho a Jacó, que deu o nome de Aser. Pois disse Lia, como sou feliz. Agora todas as mulheres dirão que eu sou feliz. Coitada de Lia, sofrida, cansada, entrou naquela situação por causa daquele pai dela, que colocou ela lá na tenda. Olha, você é a mais velha. Como é que é? Quando a gente quer mudar, se transforma aí, Se não é se transforma, é. Quando você quer representar uma coisa que você não é. Simula, tipo, se mascara, Então, entra lá e ele já tomou, umas e outras lá na festa, então, vai você. Então, veja, gente, que dó dessa mulher, O pai dela, opa, ele quer casar com a mais nova, mas você é mais velha, você tem que casar primeiro. E põe a menina lá na tenda e fala assim, agora se vira. Ele praticamente, tipo, desfez dela. Ela era filha, que pai que faz isso? E aí,
Coitada da Lia, sofrida, cansada, entrou naquela situação porque seu pai a vendeu, né, a Jacó ainda. E Raquel querendo competir com Lia. E o pior é que ela entra no embalo, né? E aí a gente vê a carnalidade, né, a vontade humana em tudo aquilo, querendo prevalecer. Lia se deixou influenciar por sua irmã. Ela, vendo que cessara de dar à luz, ao invés de dar glória a Deus pelos seus filhos, ofereceu a serva também para Jacó. E aí acontece um episódio, né, na sequência, que fala que o filho de Lia, ele vai lá, tá lá colhendo lá no campo, e ele encontra as mandrágoras, né? Eu acredito que é algum tipo de, sei lá, fertilizante, algum chá, sei lá. E aí a Raquel, né, esperta, né, opa, ó, ele está trazendo aquilo lá, aquilo serve para mim. E aí ele fala assim, ela fala para Lia, me dá lá as mandrágoras do teu filho. Daí a Lia olha assim, você não acha pouco você ficar com meu marido na sua tenda? Você ainda quer que eu te dê as mandrágoras do meu, né, que o meu filho trouxe para mim? E a Raquel, esperta mesmo, né, falou assim, olha, então essa noite ele fica na tua tenda, mas você me dá as mandrágoras. Né? Não faz lembrar Esaú e Jacó, né? Negociando ali. E aí, né, a Raquel, né, concorda com isso, né? E naquela noite, né, Deus dá de volta a fecundidade de Lia. E ela tem outro filho, e deu o nome de Issacar, e diz, Deus me recompensou. Então ela pensou assim, eu dei as mandrágoras, né? Mas olha, Deus me recompensou. E depois, pela 6ª vez, ela engravida e dá outro filho a Jacó, ao qual deu o nome de Zebulon. Que ela, né, pensa assim, agora o meu marido vai ficar comigo porque eu lhe dei 6 filhos. E ainda ela engravida de novo e teve outra filha, a Diná. E Raquel, né, ela foi orando, né, e foi pedindo, talvez se arrependendo, né, de tudo aquilo que ela tinha feito. E Deus, a Bíblia fala que Deus, ele se lembrou de Raquel. Ela engravidou e deu à luz um filho e disse, Deus não deixou que eu continuasse envergonhada por não ter filhos. E teve o seu primeiro filho, né, que ela mesma concebeu, que deu o nome de José. 21 anos Jacó fica ali naquela terra de Labão, né, trabalhando para esse homem, sendo enganado por ele. E um dia ele fala assim, olha, agora deu. Ele reúne todas, né, as esposas lá e fala assim, olha, a gente vai embora dessa terra. E elas, né, concordam, né, poxa, nosso pai nos vendeu, ele não ama a gente mesmo, então vamos embora. E aí eles fogem, né, de Labão, e enquanto ele estava lá tosqueando as ovelhas, eles fogem, né, e a Bíblia fala, gente, que a Raquel, quando o Labão, na verdade, percebeu que eles tinham fugido, ele vai e corre atrás. Aí eu fiquei pensando, nossa, ele estava preocupado, né? Mas não, gente. Ele estava preocupado com os ídolos, né, que a Raquel tinha levado. Então ela escondeu os ídolos de Labão e levou. E Labão foi atrás, né? Ele foi na tenda de Jacó, foi na tenda de Lia e foi procurando. E a Raquel, sentada em cima dos ídolos, falou assim, olha, meu pai, o senhor não vai querer entrar aqui na minha tenda, né? Eu estou lá no meu período lá, né, menstrual. E ele falou assim, e ele acreditou nela, né? E aí, Labão, ele não encontra esses ídolos, né? Mas, gente, eu fico pensando assim, ó, idólatra, né? Perversa, porque ela era má com a irmã dela. Ela não tinha dó dela. Ela falava assim, não, ela já tem os seus 6 filhos, que fique lá com ela. Agora você fica aqui comigo, né? Então ela era uma mulher má, uma mulher idólatra. E Jacó, gente, ele ficava lutando por essa mulher. A vontade de Deus, ela não falha. Mas cuidado com a sua vontade. No capítulo 35, né? Deus, 35:18.
diz assim, ó. Que a Raquel, ela teve, né, uma outra gestação. E nessa gestação, ela teve o Benjamim. E nesse parto, né, foi muito difícil, ela morre. E eu creio, assim, né, que Deus ficou olhando para aquela situação toda, né, que eles estavam vivendo ali. Ele falou assim, chega, a minha vontade, ela tem que prevalecer. E muitas vezes, né, a gente também fica lutando, não fica? Mas Deus, Ele quer que a vontade dEle prevaleça. Porque a nossa vontade, ela é animal, ela é terrena, ela é diabólica. A nossa vontade nos afasta de Deus muitas vezes. Que a gente quer tanto uma coisa, assim como Jacó queria tanto a Raquel, mas ele não estava entendendo que aquilo estava fazendo ele ficar longe do propósito de Deus. Então, né, Deus se levantou e disse, agora chega. Eu sei que você gosta dessa mulher, mas isso não está no meu plano. E no versículo 35, 18, né, diz que quando ela deu à luz, ela morre. E o que acontece com tudo isso, né? Habitou Jacó na terra de seus antepassados. E daí começa, gente, a história de José aqui. Tendo José a idade de 17 anos, né? Então ele ia lá e trazia as más notícias, né? Vinha para lá para Jacó e falava tudo que os irmãos dele estavam fazendo, né? E aí diz assim, ó, que por causa de toda essa situação, os irmãos queriam matá-lo. Mas eles não mataram José, né? Eles venderam ele. Por quê? Porque o filho de Lia não deixou, né? Os dois filhos de Lia. Um dele é o Rúben e o Judá. Então, eles queriam matá-lo porque os outros queriam matá-lo, né? Aqueles que tinham nascido da serva queriam matar José. Eles falavam, vamos matar esse sonhador, né? E eu fico pensando assim, né? A confusão que não era essa casa, gente. Não é verdade? Porque daí que a gente até meio que assiste uns filmes assim, e a gente fica vendo. Eu nunca assisti filme da casa de Jacó quando eram crianças. Eles sempre eram adultos, né? Ainda assim eram todos adultos e uma confusão. Ah, porque é o teu filho? Ah, porque é o teu filho? Ah, porque é o filho da Zilpa? Ah, porque é o filho não sei de quem? Né? E José, ele foi vendido, né? Deixa eu só achar aqui meu resumo, gente. Oh, Jesus, Tu és poderoso, Senhor. A partir de agora, a gente vai fazer as comparações, né? Dos filhos das duas, né? Porque o filho, né, de Raquel, José, ele levou, né, Jacó e o povo lá para o Egito, né? Então, mas Deus levanta, um filho de Raquel levou o povo para o Egito. Mas Deus levanta um filho de Lia, um homem da tribo de Levi, chamado Moisés. E Deus diz, vai lá e tira o meu povo de onde Raquel levou. José levou, Levi tirou. Passam-se os anos e o povo era dirigido pelos sacerdotes. Era Levi que dirigia o povo, era o filho de Lia. E aí o povo, ele se levanta e diz, nós não queremos que seja assim. Nós não queremos Lia, nós queremos Raquel. E o povo pede um rei. Eles não queriam mais que fosse, né, os sacerdotes. O povo pede um rei. E Deus, né? Quem que Deus levanta? Saul. Então eles dizem assim, ó, chega de Samuel, queremos um rei.
Samuel ele até ficou triste, né, com aquilo. E Deus disse para ele: não é a ti que te rejeitam, mas a mim. Já que eles querem um rei, eles vão ter um rei. E Deus levanta um rei da tribo de Benjamim. Filho de quem? Raquel. E se levanta, né, Saul, filho de Benjamim, filho de Raquel. Um rei que se corrompeu, que foi ao ocultismo, espiritismo, que termina se suicidando. Mas Deus tinha um outro escolhido, um homem segundo o seu coração. E assim como no passado, Raquel perseguia, né, a Lia, Benjamim perseguiu o homem da tribo de Judá, Davi. Saul perseguiu a Davi, e Deus, olhando aquela situação, disse: chega. Samuel vai lá e escolhe Davi, da tribo de Judá, filho de Jessé, o belemita, na tribo de Judá que está o meu escolhido. Na tribo de Judá, filho de Lia. Assim como um dia morreu Raquel, Saul também morreu. E Deus levanta Davi, filho de Judá, filho de Lia. O trono de Saul terminou. Até aqui reinou a vontade do homem. Mas agora a minha vontade vai reinar. E o trono de Davi nunca mais terá fim. O trono de Davi nunca mais terá fim. E passam-se as gerações. Gente, essa é para aplaudir de pé. E passam-se as gerações. E lá na mesma terra de Belém, no mesmo lugar que Samuel ungiu Davi, lá no mesmo lugar que Deus diz: chega o reinado dos homens, acaba o reinado dos homens, no mesmo lugar onde caiu o óleo sobre a cabeça de um menino de 17 anos, lá onde Deus estabeleceu a sua vontade. Sim, nesse lugar, os pastores estavam numa noite, chega o anjo do Senhor e diz: eu vos trago boas novas. Eis que na cidade de Davi vos nasceu o Salvador. Porque, gente, a vontade de Deus não falha. Porque a vontade de Deus não falha. O Senhor Jesus, Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é a vontade perfeita de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Santo, santo, santo é o nome do Senhor. E eu fico, sabe, gente, pensando. Porque eu tinha 18 anos. Quando eu achei que eu podia sair de casa e morar junto com um rapaz. Só comuniquei a minha mãe. Sabe, eu não disse para ela: eu posso. Né? Você me abençoa? Por quê? Porque era essa a minha vontade. Mas não era a vontade de Deus. Eu fui. A vontade permitiva de Deus estava sobre mim. Mas não era a vontade boa, perfeita, agradável. Porque o que Deus tem para nós, a Bíblia fala assim, ó: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem subiu, né, ao coração do homem o que Deus tem preparado para nós. Então não vamos viver a nossa vontade. Jesus Cristo, a Bíblia fala que Ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Ele sabia por que Ele veio a esse mundo. E Ele foi obediente. Ele nunca falou assim: ah, Deus Pai. Mas sabe, Ana Paula, olha lá o que ela fez. Ó, você tinha isso para ela e ela foi por aqui. Ah, nem vale a pena. Deixa ela fazer o que ela quer. Não. Jesus, né? Fiquei muito impactado com a tua experiência, Michele. Porque realmente, Jesus, Ele não era coitado.
né? Quando ele morreu naquela cruz, e ele estava ali, né, como carne, num aspecto tão triste mesmo, né? Porque todos os nossos pecados estavam sobre ele. Mas Jesus, ele cumpriu o seu papel. E quando ele olha para a gente, ele também não vê a gente como coitado. Miseráveis somos, sim, se não cumprirmos a vontade dele. Sabe, gente, quando a gente decide no nosso coração que a gente quer fazer uma coisa, e a gente não consulta o esposo, a gente não pergunta para o nosso discipulador, né? A gente não pergunta para o apóstolo, a gente não pede a opinião de um profeta, de um homem de Deus. A Bíblia fala, crede nos seus profetas e prosperareis. Então a gente precisa crer que Deus, ele tem sempre o melhor para a gente. Então a gente precisa viver a vontade boa, perfeita e agradável de Deus. Negar a nós mesmos, negar a nossa vontade e viver a vontade de Deus. Tem um louvor que diz assim: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Quem quiser me seguir, tome a sua cruz. Dia após dia, negue-se a si mesmo. Dia após dia, tome a sua cruz. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Hoje eu quero convidar você a vir aqui à frente e colocar nesse altar, venham, toda a sua vontade. Porque mesmo quando você sonha, quando você tem vontade de alguma coisa, Deus, ele tem o melhor, muito melhor. Entregue os seus anseios, os teus sonhos, a tua vontade aos pés da cruz. Senhor, nós estamos aqui porque nós queremos, Senhor, negar a nós mesmos. Oh, Senhor, tem misericórdia de nós. Quando nós pensamos, Senhor, que podemos viver, Senhor, sem estar diante de Ti. Deus, perdoa, Senhor, quando nós planejamos coisas, quando nós temos tantos projetos e nem mesmo, Senhor, consultamos a Tua palavra, nem mesmo, Senhor, buscamos a Tua direção. Deus, eu creio, Deus, que a Tua vontade não falha. A Tua vontade é soberana. A Tua vontade, Senhor, vai prevalecer. E que cada um que está aqui nesta noite possa se render a Ti, Deus. Possa entregar a Ti, Deus, toda a ansiedade, tudo aquilo, Senhor, que preocupa o seu coração. Porque assim como a Tua vontade prevaleceu na vida de Jacó, como a Tua vontade prevaleceu na vida, Senhor, de Lia, Deus, a Tua vontade vai prevalecer, Senhor, nas nossas vidas. Deus, nós nos rendemos a Ti, nos rendemos ao Teu senhorio. Governa as nossas mentes, Senhor. Governa, Senhor, as nossas atitudes, os nossos corações, Pai. Tem misericórdia, Senhor, nas nossas vidas. Oh, Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Deus tem o melhor. Aleluia. Nós cremos, Senhor, que Tu tens o melhor. Senhor, tem o melhor, Senhor, para cada um de nós. Oh, Senhor, que a mesma unção que foi derramada naquele domingo, Pai, onde o apóstolo ministrou sobre a oração, que seja derramada nessa noite, Pai. Deus, sobre cada um, Senhor, que está aqui, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Aleluia.
Gente, hoje eu entendi por que eu casei com a apóstola Ana Paula. Era perfeita vontade de Deus.